Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. É um grande prazer para mim estar novamente aqui com os irmãos, dessa vez participando de um culto de louvor ao Senhor, também pelo Dia da Bíblia, né? O fato de hoje ser o Dia da Bíblia. E no meu chamado, desde que eu fui chamado aos 15 anos de idade, eu fui chamado para isso, para trabalhar conhecimento bíblico. Então, desde a minha preparação no seminário e até agora, tenho buscado trabalhar isso. Então, para mim, um grande prazer estar aqui com os irmãos, rever o pastor Dinester, rever também a nossa querida aluna, também rever o pastor Wellington, meu aluno também de antigos anos, não é? E saber o quanto o Senhor tem usado os nossos queridos irmãos. Eu quero convidar os queridos para ler novamente comigo o texto que foi lido no começo do nosso culto de hoje, que é o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que vai ser o tema, naturalmente, o tema que me foi fornecido sobre o Evangelho. É o texto que fala sobre essa passagem, Romanos 1, versículos 16 e 17. Depois eu me apresento um pouco melhor e falo também dos livros que eu trouxe para oferecer aos irmãos. Olha o que o texto diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém, queridos? Eu sou o pastor Davidson Bignon, eu sou pastor auxiliar do pastor Hidauro Campos, na Igreja Congregacional de Niterói, em frente ao antigo Carrefour, hoje Atacadão, ali em Neves. Então é um prazer para mim também trazer o abraço da minha igreja, do pastor Hidauro, a todos os irmãos. Eu sou mestre em ciências da religião, sou professor atualmente de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários. Eu dou aula no Seminário Congregacional de Niterói, onde os nossos queridos pastores estudaram. Eu também dou aula no Betel Brasileiro, no Jonathan Edwards, enfim, alguns seminários. Tenho dado aula dessas disciplinas. E também tenho um canal do YouTube, um podcast também, exegese e exposição, onde eu falo de hebraico, grego, exegese, Bíblia de modo geral. Para você que se interessa por isso, acompanhe o podcast que também está no YouTube e no seu agregador de podcast, no Spotify, onde você quiser, você consegue acompanhar esses materiais que eu tenho trabalhado. Eu trouxe aqui 3 livros, os meus livros mais recentes, dentre os 20 e tantos livros que eu já tenho publicados, eu trouxe os 3 mais recentes. Eu trouxe apenas 5 exemplares de cada livro desse. Então, se você se interessar, corra que a polícia vem aí, não é? Então, você tem 5 exemplares de cada livro. O primeiro livro foi o primeiro livro, que é mais fininho, que é o comentário que eu fiz do Salmo 23, totalmente comentado à luz da Bíblia hebraica. Então você vai conhecer ali os segredos do Salmo 23, como você nunca conheceu antes. Então, se você gosta do Salmo 23,
você se esforçou para memorizá-lo, para falar, em público, para falar para algumas pessoas e levar para a sua própria vida, você de fato vai conhecer a mensagem do Salmo 23. Então procura ali, nós temos alguns exemplares ali. Além desse meu livro, Revelações Originais do Salmo 23, eu também escrevi um livro, que é o livro chamado Proteção Divina no Curso da Vida, que é a mesma pegada, é o comentário, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz do hebraico, só que do Salmo 91. Então você, que gosta de usar o Salmo 91 como patuá evangélico, deixar aberto lá na sua casa, antigamente se fazia isso. Se a sua Bíblia estiver com o Salmo 91 amarelado, eu vou ficar preocupado com a sua fé, Eu vou achar que o pastor Dinister não está te ensinando adequadamente. Mas, enfim, se você gosta do Salmo 91 e nunca entendeu direito a sua mensagem, acredite, esse meu livro, Proteção Divina no Curso da Vida, vai te revelar todas as mensagens que tem lá no Salmo 91. Mais do que apenas gostar e usar, fazer a leitura do Salmo 91 na sua vida espiritual, na sua vida particular, você precisa compreender a riquíssima mensagem que existe no Salmo 91, Então está à sua disposição ali também. E o último livro, o livro que eu lancei este ano, lancei em agosto desse ano, portanto ele está fresco ainda, é o livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. É o meu comentário sobre Jó. Esse não deu para fazer capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra, porque o livro de Jó tem 42 capítulos. E é muito abrangente, seria um trabalho de uma vida, fazer um trabalho exaustivo assim. Mas ali é o trabalho. O livro de Jó, de modo geral, e os temas principais. Os temas como a teodiceia, o sofrimento do justo, a questão do bem e do mal, o trilema de Epicuro, o trilema é muito simples de você entender. Se Deus é totalmente bom e Deus é totalmente poderoso, por que o mal existe no mundo? Não é? Se o mal existe, isso ninguém pode negar, o mal existe. Então, se Deus é todo poderoso, então ele não ama todo mundo. E se Deus ama e não pode resolver o mal, então ele não é todo poderoso. Esse é o trilema de Epicuro. Eu comento sobre esse trilema. Falo sobre as questões normais da justiça, da retribuição, tudo isso são os temas de Jó. E um dos temas principais, que às vezes passa despercebido por nós, é o tema do porquê que Jó enfrentou tudo aquilo. Por que Jó passou por todo aquele caminho de sofrimento. A palavra-chave que aparece ali é a palavra que diz respeito à integridade, a palavra tam, em hebraico, integridade. E a integridade de Jó foi o tema da disputa entre entre Satanás e Deus. E Jó foi o objeto da disputa, especialmente a integridade dele. Então tudo isso eu trabalho no meu livro, Além do Sofrimento. Você vai gostar desse livro, tem causado bastante burburinho. Já tem inclusive entrevistas sobre ele em rádio. Lá no meu podcast tem bastante material sobre ele também. Você vai gostar. Então esses 3 livros são os meus 3 últimos livros, que eu trouxe aqui 5 exemplares de cada, para você poder levar para casa e enriquecer ainda mais o seu conhecimento, aproveitando que hoje é o dia da Bíblia, não é? E a gente precisa dar valor à palavra de Deus. Muito bem. Peixe vendido. Voltando aqui para o nosso tema, o sermão, o que é o Evangelho? É o tema que nós recebemos para trabalhar hoje. E nós lemos já o texto de Romanos 1, 16 e 17, que fala de modo muito claro, de muito objetivo, o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para fazer algumas coisas. Por isso que Paulo se envergonhava desse Evangelho. Ele é o poder de Deus para trazer o quê? Salvação de todo aquele que
crê. Em segundo lugar, é tanto o judeu quanto o grego. Em segundo lugar, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a salvação é a primeira operação do poder de Deus, que é o Evangelho. E a segunda operação é fazer-nos avançar, amadurecer na fé, de modo progressivo, de fé em fé. Isso também veremos daqui a pouco aqui no desenrolar da nossa mensagem. Como o Evangelho é um tema central da fé cristã, muitas vezes a gente fala Evangelho daqui, Evangelho de lá, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, e a gente fala do Evangelho. Mas como o pastor Dinicer também disse no começo, nem sempre a gente entende o significado do Evangelho. Se você estudou na sua classe infantil, se você se converteu nessa faixa etária e teve a oportunidade de ter toda a sua vida dedicada ao Senhor, você já ouviu na sua classe básica da fé de que o Evangelho significa o quê? O que significa o Evangelho? Boas novas, boas notícias. Evangelho de fato significa isso. Mas agora você vai entender que o Evangelho é mais antigo do que você imagina. O Evangelho é tão antigo quanto a humanidade. Lá em Gênesis, no chamado proto-evangelho, quando, após o pecado, Deus distribui os juízos para Adão, Eva e a serpente. E naquela situação do proto-evangelho, o Senhor disse, tanto para a serpente quanto para a mulher, ele disse que a descendência da mulher teria o seu calcanhar mordido pela descendência da serpente. E enquanto que o descendente da mulher pisaria na cabeça do descendente da serpente. Você conhece essa passagem, Gênesis capítulo 3. E você sabe que ali é o mini-evangelho pregado ainda no Éden. Naquele contexto do pós-pecado, já prestes a haver a expulsão. Então você começa a perceber o quanto a mensagem do Evangelho ela é mais antiga do que a gente imaginava. Ela é tão antiga quanto a própria humanidade. E o próprio sentido também de Evangelho, além do próprio Evangelho em Gênesis, ele também aparece em outras passagens da Bíblia. E agora você vai entender algumas nuances do sentido de Evangelho, como você nunca havia percebido antes. Então, aproveita hoje também, que é dia da Bíblia, vá anotando aí o que vou falar agora para você. Vamos ver agora o conceito de boas novas no Antigo Testamento. Vamos abrir rapidamente em Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías, capítulo 52, versículo 7. Veja o que o texto diz. Isaías, capítulo 52, versículo 7. O texto diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que traz boas notícias de felicidade, que anuncia a salvação e que diz a Sião: o seu Deus reina. Esse texto de Isaías, capítulo 52, ele tem um contexto histórico. Esse texto se refere a uma situação que Israel estava pagando um alto preço pela sua rebeldia. Israel chamado por Deus, Israel comissionado por Deus para ser a luz de Deus para as outras nações da terra,
para serem esse irmão mais velho dos outros povos, que tem o direito de primogenitura, mas assim como recebe o direito da primogenitura no relacionamento com Deus, também é o irmão mais velho que tem responsabilidades de ser modelo dos fiéis para as outras nações. E nas constantes falhas de Israel, você percebe agora o quanto de verdade o texto diz que, apesar disso, Israel considera os pés daqueles que anunciam boas notícias como pés formosos, pés bonitos, não pelo próprio pé. Pode ser um pé, talvez, cheio de calos, um pé com as unhas grandes e sujas, de tanto andar na terra escaldante do deserto. Pode ser o pé de alguém que não usou perfume e que estava lá com uma caatinga, com o futum de quem está andando debaixo do sol. Mas se a mensagem é bonita, se a mensagem é de salvação, se a mensagem é de libertação do cativeiro, no caso o cativeiro babilônico, essa pessoa é bonita, esses pés são formosos. Pela mensagem, não pelo mensageiro. A mensagem é que faz toda a diferença. Por isso que o texto diz, de modo poético, mostrando que os pés daquele que anuncia as boas novas são formosos. São pés que proclamam a paz, que trazem boas notícias de felicidade. E que notícias seriam essas? As notícias de que Deus reina, inclusive sobre Babilônia, inclusive sobre os povos pagãos da terra. E se Deus está no controle de todas as nações, e você é o filho amado, chamado, escolhido por Deus, então você tem certeza de que Deus um dia vai dizer basta ao seu sofrimento. Amém? Você precisa crer nisso. E quando você crê nessa palavra, você percebe o quanto essas boas notícias trazidas pelo mensageiro, elas renovam a sua fé, elas aumentam a sua confiança em Deus e trazem restauração para a sua vida também. O termo hebraico que aparece aqui no texto de Isaías 54, o termo hebraico para boas notícias, boas novas, é basar. Basar em hebraico. Então significa anunciar ou trazer boas notícias para quem está em sofrimento. E aqui em Isaías 52, versículo 7, como nós lemos, temos aqui 3 conceitos que o versículo traz, envolvendo o basar, envolvendo a boa notícia, a boa nova. O primeiro conceito é o de shalom. Diga shalom. Você sabe o que significa shalom? Você sempre vai dizer para mim, shalom significa paz. Sim, é verdade, shalom significa paz. Mas o conceito de shalom vai além da própria paz. Vai além da paz no sentido de ausência de guerra. Mas o sentido bíblico de shalom é a paz decorrente de você estar com uma vida estabilizada. Você está com a felicidade completa, porque você não tem dívidas. Então, se você tem shalom, você não é brasileiro. Você não tem dívidas, você não tem doenças, você não tem problemas, você está tranquilo com a sua vida familiar. O seu emprego vai de vento em popa. Quando tudo isso acontece, você tem shalom. Quando tudo ao seu redor contribui para a sua felicidade, você está no conceito bíblico de shalom. Bom, se esse é o conceito bíblico de shalom, eu olho para o meu lado, olho para o meu outro lado. Não é bem assim
que a minha vida é. Eu tenho doença. Minha família passa por doença. Minha vida financeira não é lá aquela Brastemp. Né? Então eu não tenho shalom? Sim, você pode ter shalom. Sabe por quê? Porque Jesus disse que Ele nos daria a sua paz, a sua shalom. E a shalom que Jesus dá não é a shalom como o mundo oferece. Então você olha para o lado e olha para o outro, e você vê dificuldades, mas a sua fé, o seu coração, a sua paz interior, ela está intacta. Porque o texto bíblico também diz que a paz de Cristo é uma paz que excede a todo entendimento. A sua vida pode não ser perfeita, como o conceito bíblico original de shalom significa. Ela não está perfeita. Mas você consegue manter a serenidade em meio às tribulações. Como Jesus que dormia no meio de uma tempestade. A serenidade que você pode manter-se vai, inclusive, precaver que você tenha colapsos mentais, que você tenha algum tipo de problema emocional mais grave. Porque você tem a confiança naquele que tudo pode fazer na sua vida. Então, a paz aqui, a shalom, que nós recebemos em Cristo, significa o nosso relacionamento com Deus, que antes estava rompido por causa de Adão e Eva. Em Cristo, tivemos a reconciliação com o Senhor. Então recebemos a restauração da ordem divina na nossa vida pessoal. E no caso de Israel, a ordem divina que seria restabelecida para a nação. Deus livraria o povo de Israel do cativeiro, como de fato isso já aconteceu. E Deus pinçaria Israel e colocaria na terra que ele prometeu que colocaria. E isso já aconteceu em 1948. Tudo isso é Deus prometendo, é Deus cumprindo, é Deus abençoando com a shalom, o povo que ele havia escolhido. Além de shalom, também Israel receberia salvação. E a palavra em hebraico para a salvação é Yeshua. Repita aí, Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico. Você sabia disso? Yeshua, o nome de Jesus em hebraico. E Jesus significa literalmente Yeshu Iá, Yeshu Salvador. Iá é uma forma abreviada de falar Iavé, ou falar o nome do tetragrama sagrado, o nome de Deus. Então, Deus, o Deus da aliança, o Deus do tetragrama sagrado, o Deus da aliança com Israel, salva. Ele salva através do mérito da obra do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nos traz reconciliação com o juiz de toda a terra, com o Senhor Deus das nossas vidas. E muitos cristãos não sabem do que eu vou falar agora. Se eu perguntar para você do que você foi salvo, você vai dizer: eu fui salvo do inferno. Eu fui salvo do cramunhão. Aí faz assim, né? Foi salvo do capeta, do chifrudo. Nada, está tudo errado, tudo errado, tudo errado. E agora a sua peruca vai cair. Sabe do que você foi salvo? Você foi salvo da ira de Deus. Por isso que Jesus disse: não tema o diabo, porque não pode fazer nada contra você. Tema aquele que tem o poder de lançar você no inferno. É Deus. Em Cristo todos nós fomos salvos da nossa situação de inimizade e de ira do próprio Deus, que é o único juiz de toda a terra. Entendeu?
Por isso que o Evangelho é a salvação, é o poder e a alegria. Porque antes você estava brigado com o ser mais poderoso do universo. E hoje você é amigo dele. Muito melhor ser amigo de Deus do que ser inimigo dele, não é verdade? Alegre-se por isso então. Além disso, o texto de Isaías 54 também diz que Deus reina. Veja que interessante, Deus reina. O fato dele ter um reinado, claro que é uma metáfora, porque a figura do rei é uma figura humana, é aplicada a Deus para mostrar para nós o quanto Deus domina sobre o universo inteiro. Então, o reinado de Deus é um lembrete de que Deus está no controle, governando soberanamente todas as nações, inclusive a nossa, inclusive o Brasil, com os desmandos que temos visto agora, com toda essa bagunça desenfreada que estão fazendo em nosso país. Creia, Deus está no controle da nossa nação. Se você teme o Senhor, você se alegra por isso. Se você não teme ao Senhor, você pode ficar nervoso. Mas Deus domina sobre essa nação. E sobre todas as nações da terra. Então essas foram as boas novas para o Antigo Testamento, de que Deus prometeria, e de fato prometeu e cumpriu, a chegada do Mashiach, do Messias, do Senhor Jesus, que trouxe reconciliação e plenitude no nosso relacionamento com Deus. Amém? O Evangelho também aparece no Novo Testamento. Veja lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17, que nós já lemos, tá bom? Quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. E aqui ele usa a palavra para Evangelho, que a palavra Evangelho em português foi derivada do grego. Em grego é Euangelion, que é a tradução para o grego do conceito de bazar no Antigo Testamento. Então, bazar é aquele que anuncia as boas novas. Aliás, bazar, né, com S. Que é aquele que anuncia as boas novas. E Evangelion, que veio o Evangelho em português, é o mesmo sentido. É aquele que traz boas notícias, boas novas. E nesse texto que a gente leu aqui de Romanos 1, aparece a palavra Evangelho. E essa palavra Evangelho, esse termo Evangelion, ele era usado para quando um rei saía em batalhas. Porque sim, no mundo antigo os reis saíam em batalha junto com os exércitos. Ele tinha o seu general, mas ele também ia junto para guerrear. E quando o exército vencia uma batalha, e o exército voltava vencedor, com os povos conquistados feitos como escravos, amarrados, e todo o exército chegando com pompa e circunstância, com toda a beleza de um exército vencedor, com os estandartes do exército vencedor tremulando ao vento, e aquela comitiva, aquela procissão do exército chegando, aquilo era Evangelho, porque era a notícia de que o rei venceu mais uma guerra e que a maior parte dos mortos estava no exército perdedor. E temos agora a conquista de mais um pedaço de terra ou de mais uma nação para a expansão do nosso reino. Evangelho era uma palavra usada, portanto, nesse contexto. E a fofoca, o purpurinho ia olha, nosso rei venceu mais uma, mas a nação tal, agora é nossa também. E a notícia ia se espalhando. Isso era o Evangelho. No contexto greco-romano. Mas então Jesus e os próprios evangelistas, eles pegam esse conceito do Evangelho, da boa notícia, daquela felicidade, daquele frisson pela notícia nova, e que era de felicidade para aquela nação. Ele pega então esse conceito e diz, olha só,
existe uma notícia ainda mais maravilhosa do que a notícia de um rei que vence um exército, que vence uma nação. É a notícia de que a nossa situação perante Deus agora está finalmente resolvida de uma vez por todas. Não precisa mais ficar matando os animaizinhos. Não precisa mais ficar seguindo aquele monte de ritual judaico antigo, porque hoje Jesus pagou o preço e a gente está liberto disso. Assim como a mesma alegria que Israel recebeu a boa notícia de que o reinado de Nabucodonosor havia terminado, Ciro havia conquistado e seria muito mais tranquilo, muito mais fácil com Ciro, o povo podia festejar quando voltasse à sua terra, como de fato aconteceu. Agora a gente percebe que esse mesmo tipo de alegria pode ser potencializado. E é a alegria que chegou até o coração de cada um de nós aqui. O Evangelho, segundo Paulo, é o poder de Deus, é o dinamis. E alguns pregadores mal informados podem dizer, o dinamis é dinamite. Não é? A palavra grega dinamis deu origem à palavra dinamite. Mas para pensar, a dinamite é uma força estrondosa que serve para destruição. Mas o Evangelho é a força estrondosa que serve para a salvação, para a restauração, para a vida eterna, para a bênção. Então o Evangelho não é uma dinamite. O Evangelho, se vai destruir alguma coisa, destrói o pecado, destrói o cramunhão. Mas o Evangelho é o poder de Deus, ele é a força explosiva de Deus. É uma força ativa, operante, poderosa e explosiva, sim, mas para fazer o bem. Não para detonar, não para destruir, mas para trazer vida, e vida é abundância. O Evangelho, além de ser o poder de Deus para trazer essa salvação, ele revela a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, que requeria derramamento de sangue para que houvesse salvação, ela recaiu sobre o seu Filho. Não foi sobre nenhum outro ser humano, a não ser o próprio Deus encarnado. A justiça pesada do Pai recai sobre a vida do Filho. E esse peso todo que ele carrega na cruz do Calvário é o peso do meu pecado, do seu pecado, de toda a humanidade que estava ali sobre ele. Sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. O profeta Isaías fala isso no versículo 50, no capítulo 53. Quando trata do servo sofredor. Cristo carregou sobre si o peso dos nossos pecados para ele produzir a justiça. Para Deus produzir a justiça a nosso favor. E então nos declarar justos perante ele próprio, o justo juiz de toda a terra. E o Evangelho, o texto também diz que o Evangelho é o poder de Deus, ele possibilita a justiça de Deus, ele manifesta a justiça de Deus em favor da humanidade, e o Evangelho deve ser recebido por fé. A palavra grega, pistis, para fé, ele também é uma tradução do conceito hebraico emuná. Essa palavra emuná que aparece aqui no texto de Abacuque 2,4, que foi citado por Paulo, inclusive, quando ele diz que o justo viverá por fé. Fé aqui é emuná em hebraico, e emuná significa você está apegado firmemente, a firmeza pela qual você está apegado a Deus, a sua confiança em Deus. O conceito bíblico de fé não é apenas o assentimento intelectual a um sistema de doutrinas que a Igreja Batista te ensina. Envolve também isso, mas não é só isso. O conceito bíblico de fé, ele envolve a sua confiança em Deus.
e o quanto você está consistentemente apegado a essa confiança que você tem com Deus. E se você tem confiança em Deus, por que você tem? Porque você primeiro, lá atrás, você estabeleceu um relacionamento com esse Deus. Não tem como você ter fé no Senhor se você não tem um relacionamento prévio com Ele. Não tem como você ter confiança em Deus se você primeiro não estabeleceu esse relacionamento com Ele. No Antigo Testamento era através da nação de Israel. A partir de Cristo, é Cristo que promove o relacionamento e a reconciliação que temos com Deus. Então você tem um relacionamento com Ele. Você está em dia com esse relacionamento com Ele. Você está apegado com firmeza a essa fé, a esse relacionamento, a essa confiança. E quando você está agarrado lá, ninguém te solta do seu relacionamento com Deus. Essa firmeza, essa consistência é que vai te sustentar na hora da calamidade. Por isso que o justo viverá pela fé. Por isso que a fé te sustenta, porque ela é alcançada por meio desse relacionamento com Deus. E Cristo, Ele mesmo se revelou com a plenitude desse evangelho. Veja lá em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. E o texto diz o seguinte: Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. O texto é claro em dizer que Cristo veio para pregar o evangelho, as boas notícias, as boas novas, abassar, como está em hebraico. Ele veio trazer as boas notícias de libertação, salvação. Ele veio proclamar isso, trazer a libertação para aquele que estava preso. E ele, portanto, personaliza o evangelho. Cristo em pessoa é o evangelho andando em nossa terra, respirando o nosso ar, suando gotas de suor das toxinas do seu corpo físico, liberando o mau cheiro dessa situação de sudorese, comendo, bebendo, fazendo o que fazemos, sobrevivendo aqui como nós sobrevivemos. Ele é o evangelho encarnado, é o evangelho perambulando, é o evangelho proclamando a graça de Deus. Ele é a plenitude do evangelho revelada à humanidade inteira. Ele foi, portanto, enviado para fazer isso. O Pai o enviou para fazer isso. O enviou para trazer a libertação daquele que está cativo, daquele que está preso às condições do Império Romano. Eram condições difíceis, angustiantes, estafantes. Aquele que estava preso a essa condição, Jesus veio trazer libertação da alma, daquele que está angustiado, daquele que está preso, daquele que está acorrentado, e a proclamar o ano da graça do Senhor. Ele inaugura, portanto, Jesus inaugura um período de graça, oferecendo essa reconciliação e vida abundante em Deus. Então o Evangelho encontra o seu clímax na cruz e na ressurreição de Cristo, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4. E você pode ler em casa,
1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4, fala que o clímax da mensagem do Evangelho é a morte na cruz e a ressurreição do próprio Senhor Jesus. E para fechar essa palavra, eu quero ler com você o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Você vai descobrir agora a única resposta cabível para a mensagem de uma felicidade tão grande quanto essa mensagem do Evangelho. Marcos 1, 15. E o texto diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. A única resposta cabível ao ser humano que recebe a palavra de reconciliação com Deus, a palavra do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, a única resposta cabível é o arrependimento em primeiro lugar. O arrependimento dos seus próprios pecados. Portanto, o ser humano reconhece os seus pecados. Reconhece o quanto ele é devedor de Deus e o quanto ele precisa desesperadamente do trabalho de Cristo na cruz em seu favor, em seu lugar. Então ele reconhece os seus pecados, ele se arrepende de todos eles, com o coração sincero, com o coração pulsante de esperança pela libertação que ele receberá. Ele então exerce a sua fé. Ele começa ali o start da sua fé, o início da sua fé salvífica, o início do seu começo de vida, da sua mudança radical de vida. E com isso, ele oferece, ele recebe, aliás, a vida eterna, a vida com a consistência de eternidade que Deus lhe dá. Ele oferece e ele recebe de bom grado. Então, porque recebeu a vida eterna, que é a vida com consistência divina, ele vai oferecer a Deus o serviço de consistência também de toda a sua vida, a serviço do Rei, a serviço do Senhor. Não há outra resposta cabível que não seja essa: arrependimento, fé e dedicação no serviço vitalício, no serviço até o fim da sua vida, para agradar e agradecer o Senhor, que usou o Evangelho para te salvar, para te chamar, porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Como conclusão, essa é a melhor notícia que a humanidade podia receber. E agora você tem, diante dessa boa nova, dessa boa notícia, um desafio: proclamar com ousadia esse Evangelho, essa boa notícia, do jeitinho que eu expliquei para você hoje. Você vai proclamar essa mensagem para as pessoas que ainda não conhecem a alegria de servir a Deus, de ter a sua vida reconciliada com o Senhor. Que nós, como igreja, que essa igreja batista, o Novo Tempo, que todos nós, servos de Deus em Cristo Jesus, pastores, líderes, pessoas comuns da igreja, que em nome de Jesus a gente possa cada vez mais tomar a consciência do nosso dever de proclamar o Evangelho para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Em Hebreus 10, 39, nós vamos fechar com esse versículo final de arremate. Hebreus 10, 39 diz assim: mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Entretanto, da fé para a preservação da alma, ou para a preservação da vida. Não retroceda na sua fé, não retroceda na sua confiança em Deus, não retroceda, mas avance proclamando o Evangelho. Confie de que Ele é o poder de Deus, então Deus vai te usar para salvar muitas vidas para a glória do Senhor.
Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.